Oi, pessoal! Bom, agora a gente vai fazer uma aula de exercícios para fixar melhor a ideia do existencialismo e entender como ele cai no vestibular, tá bom? Então vamos lá. Bom, aí a gente tem essa primeira questão do Enem de 2016, que diz assim: ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapados ao túmulo vital, nos obrigam a hesitar, e é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. É um trecho da obra do Shakespeare, e aí a pergunta é: esse solíquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre a consciência de si e a angústia humana? B. Inevitabilidade do destino e incerteza moral. C. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. D. Racionalidade argumentativa e loucura eminente. E E. Dependência paterna e impossibilidade de ação. Mas observe, logo na primeira frase, ele fala: ser ou não ser, eis a questão. Não é aquela ideia que a gente tem de que da escolha, que a gente tem que fazer uma escolha de ser ou não ser, certo? E aí, segundo o Sartre, né, que é um dos representantes do existencialismo, ele fala que essa escolha ela pode nos causar angústia, né? Essa liberdade de escolha que a gente tem pode nos causar angústias. A alternativa correta é a A. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, sabe? Tipo, às vezes, o texto, ele pode parecer um pouco confuso, mas se a gente pegar essa primeira frase, ele já elucida bastante a ideia principal do que ele quer dizer, e ele já elucida bastante o que o existencialismo diz, né? Essa angústia causada pela possibilidade de escolha, que a gente tem essa liberdade de escolha do indivíduo. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Bom, agora vamos ler a questão 2. Jean-Paul Sartre é um dos filósofos mais representativos do existencialismo, com sua defesa incondicional da liberdade e do sentido ético da existência do ser humano. Assinale a alternativa que não corresponde à concepção de liberdade desse filósofo. A. Sartre afirma que há uma esfera objetiva de valores absolutos que determinam a liberdade. Essa ideia de valores absolutos que determinam a liberdade não é defendida por Sartre, né? Porque Sartre vai dizer que a gente tem a gente é responsável pelas nossas escolhas e a gente tem a liberdade de poder fazer essas escolhas, né? Então não existe algo fixo, não existe algo já estipulado, né? Vamos ver a B. A existência precede a essência é o princípio fundamental do existencialismo sartriano. Então, uma das frases mais conhecidas do Sartre é exatamente essa: a existência precede a essência. Então, essa daí a gente, né, tá certa. Agora C. O ser humano é absolutamente responsável pelas suas escolhas, por ser liberdade enquanto tal. Então, é aquela ideia de que a gente pode fazer as escolhas, mas a gente tem responsabilidade sobre elas, né? Então, tá certa. Agora vamos para D. A angústia é o sentimento que surge no ser humano por ter de fazer escolhas e de ser o único responsável pelas escolhas que faz. Então, é um pouco que a gente discutiu na questão anterior, né? Dessa questão da liberdade de escolha, que também causa angústia, né? Porque ter que fazer essas escolhas é algo angustiante, né? Já que a gente tem responsabilidade sobre elas. E aí, o fundamento de todos os valores humanos é a liberdade, pois o significado das escolhas em circunstâncias concretas é a procura da liberdade enquanto tal, né? Então, é muito que o Sartre defende, né? De que a gente tem a liberdade, que a liberdade faz parte da nossa, né? Do nosso contexto de escolhas. Então, essa também tá certa. E com isso, a gente tem que a alternativa que não corresponde à filosofia do Sartre é a alternativa A.
Bom, agora a gente tem a questão 3. Em relação ao conceito sartreano de humanismo existencialista, é correto afirmar que o homem a. supera a angústia e a quietude, considerando a má-fé no âmbito de um projeto subjetivista e ao mesmo tempo determinista? B. É a medida de todas as coisas, considerando os aspectos teológicos que dão suporte à sua existência. E C. É um ser universalmente capaz de inventar a si próprio, baseando-se na doutrina de Abraão e do anjo. E D. Mantém um vínculo entre a transcendência, no sentido de superação, e a subjetividade. Bom, essa questão ela traz várias outras coisas, de vários outros assuntos. Então, a gente tem que olhar para ela de uma maneira assim. Às vezes a gente vai pegar uma questão e a gente não vai saber se as outras de fato estão erradas ou não, a gente, né, não estudou algo aquilo ou não lembra. Então, a maneira que a gente vê é, presta atenção na C, é um ser universalmente capaz de inventar a si próprio. Então, essa ideia de inventar a si próprio é exatamente isso que o existencialismo defende, né? Principalmente o Sartre, que é a ideia de que a gente primeiro existe e depois a gente constitui a nossa essência, né? Então, com isso, a gente pode ver que a resposta correta é a C, certo? Bom, agora vamos para a penúltima questão, já está acabando, vamos lá. Bom, a partir da análise da seguinte afirmação, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É correto afirmar que se trata do primeiro princípio do empirismo humeano, B, do segundo princípio do niilismo nietzscheano, C, do primeiro princípio do existencialismo sartreriano e D, do terceiro axioma do imperialismo hobbesiano. Bom, é um pouco a ideia do que a gente viu na questão anterior. A gente pode não compreender, lembrar de todos esses outros termos, por exemplo, do niilismo, homeano, do Hobbes e tal, mas a gente precisa entender que essa frase é muito clássica no existencialismo, que o homem nada é mais do que aquilo que ele faz de si mesmo, né? Então, é aquela ideia de que a gente primeiro existe, depois a gente se torna a partir das nossas escolhas. Então, é a ideia do existencialismo sartreano, né? Com isso, a resposta correta só poderia ser a C, tá bom? E agora, a última questão. Bom, ela fala assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Em um destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, esse é um trecho do livro da Simone de Beauvoir que a gente também viu na aula. Então, ele fala: na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual, b. pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho, c. organização de protestos públicos para garantir igualdade de gênero, e D. oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos, e estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Bom, a gente lembra, assim, na aula a gente comentou que a Simone ela é uma figura representativa no pensamento feminista, mas a gente precisa, quando a gente olha isso, a gente também precisa fazer uma análise de contexto. Em 1960, apesar de várias dessas coisas estar ligadas à discussão de gênero, por exemplo, violência sexual, dupla jornada de trabalho, naquele contexto histórico, a gente precisa entender que a gente estava ainda tentando, a Simone ainda ela discutia sobre o que era ser mulher ali, né? O que era existir quanto mulher naquela sociedade. Então, essas outras coisas podem até, às vezes, confundir, parecer que tá ligado, mas a gente tem que lembrar do contexto histórico, que então é de 1960.
a obra da Simone ela pode ter sido o começo, né? Um pontapé para começar essas outras discussões. Mas nessa época, o que causou essa obra da Simone de Beauvoir foi organizações de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, que é essa ideia de que a gente precisa primeiro existir quanto mulher na sociedade, né? Então, a resposta correta é a C. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso, a nossa aula de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Essa lista de exercícios está disponível para vocês também, caso vocês queiram refazer, ler com mais calma. Bom, qualquer coisa estou aí para dúvidas. E espero que vocês façam os exercícios, assistam às aulas, quando possível. E se vocês quiserem buscar mais na internet, tem outras questões, tá bom? Então até a próxima, um beijão, espero que todos estejam bem.